Boa noite, pessoal. Hoje aqui é a nossa primeira aula sobre a nova unidade que está iniciando. Vou apresentar o curso para vocês e vou apresentar também nossa metodologia de trabalho, né? Como que a gente vai trabalhar. Então, preparei uma apresentação aqui para a gente. A apresentação já está aí na tela. A gente vai falar agora, aqui no nosso curso de automação industrial. Continuamos no módulo específico 1 e vamos falar sobre a unidade curricular instrumentação analítica. Então aqui a gente vai trabalhar toda a instrumentação química, né, de propriedades químicas dos materiais e dos processos. Então, iniciando aqui, a gente vai falar sobre o plano de ensino, métodos de avaliação e o nosso cronograma semanal. O objetivo geral dentro dessa unidade curricular é desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas requeridas para a compreensão da instrumentação analítica aplicada à instrumentação industrial ou à automação industrial. Então aqui a gente precisa que vocês adquiram capacidades ou habilidades técnicas para desenvolver bem as atividades depois de formado, né? As capacidades sociais e organizativas, que são a interação com seus colegas, tanto de trabalho quanto colegas dentro da sala de aula, além de ser organizados, né, seguir todo um critério de normas e éticas dentro da sociedade, e as metodologias aplicadas de acordo com as normas que a gente utiliza, para que vocês compreendam como que a instrumentação analítica, que é referida à química, funciona, e depois disso vocês conseguirem aplicar todas essas habilidades que vocês absorveram na automação industrial. Unidade de competência é desenvolver soluções para o acionamento de dispositivos e a medição de variáveis em processos industriais, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Então, todos os processos que a gente for desenvolver tem que estar sempre pautado na segurança de operação e dos funcionários. Tem que ser processos seguros, tem que estar preocupado com o meio ambiente, sem deixar com que as normas, os padrões, os requisitos técnicos e a qualidade sejam desobedecidos. Aqui está a nossa grade, né, de trabalho. Então, qual que é o elemento de competência que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai atuar na aplicação de estratégias para medição de variáveis químicas em processos industriais. Então, a gente vai focar bastante aqui nas variáveis químicas, né? Nas propriedades químicas dos materiais. Padrão de desempenho, a gente quer que, considerando os requisitos estabelecidos para o processo, na documentação técnica de referência. Então a gente vai sempre seguir documentações de referência. E capacidades, habilidades que vocês têm que desenvolver. Reconhecer os tipos e características das variáveis químicas industriais passíveis de medição e controle no processo industrial em questão. Então a gente tem que conseguir medir as variáveis, reconhecer as características dela e, além de tudo isso aplicado em um processo de controle industrial, né? Então, tendo tudo isso sendo controlado. A gente também tem que ter uma habilidade depois de reconhecer os tipos, as características e princípios, métodos de medição que vai ser aplicado às diferentes variáveis químicas industriais. Continua aqui seguindo semelhantemente aqui em cima, né? Mas agora mais aplicado à medição e quais os princípios e equipamentos que a gente utiliza. Depois, a gente vai ter que ter a capacidade de identificar os requisitos de segurança a serem considerados e atendidos na elaboração das estratégias de medição das variáveis químicas. Então, a gente vai ter que pegar esses requisitos aqui de segurança, né, para que a gente possa elaborar estratégias de medição de variáveis de forma segura, tanto para o processo quanto para o operador e o meio ambiente. A gente vai precisar identificar com referência nas características do processo as tolerâncias admitidas na medição das variáveis. Então a gente vai ter que identificar como medir essas variáveis para depois saber que, de acordo com cada processo, qual que é a tolerância que eu posso ter dentro dessa minha variável. Continuando, a gente vai reconhecer as funções químicas de diferentes tipos de substâncias, como ácidos, bases, sais, óxidos, considerando os grupos funcionais e as características, além de reações de adição, decomposição, deslocamento, dupla troca e reações de neutralização. Tudo isso aqui, se a gente recordar um pouco, a gente já estuda lá no nosso ensino médio, né? Então essa parte aqui, essas capacidades aqui, a gente vai estar reforçando as capacidades que a gente adquiriu no ensino médio, ou, para quem ficou um pouco defasado, está adquirindo novamente essas capacidades. Aqui a gente vai ter ainda
um outro tópico aqui que vai ser utilizar a estratégia de medição de acordo com o tipo de variável e processo industrial, onde a gente vai ter que ter a capacidade de selecionar os instrumentos de medição com referência no tipo de variável química a ser medida e tecnologia de transmissão que os caracteriza. Então a gente tem que ter a capacidade aqui de conseguir diferenciar a nossa variável de processo e saber qual o melhor equipamento para estar realizando a mensuração dela. Reconhecer as estratégias que se aplicam à medição de variáveis químicas de diferentes processos. Então, não basta conhecer o equipamento, a gente tem que saber qual que é a estratégia aplicada para estar utilizando esse equipamento. Por final, a gente vai considerando as características dinâmicas das variáveis agora, né? As características delas que variam com o tempo, que atuam no processo industrial em questão. A gente vai precisar reconhecer o comportamento dinâmico das variáveis químicas que atuam em processos industriais. Então a gente precisa saber como que elas se comportam em relação ao tempo, à temperatura, o que muda, né? Como que essas variáveis se comportam ao longo do tempo. E depois a gente vai realizar o arquivamento de documentação técnica do projeto nas condições estabelecidas pela empresa. Então aqui a gente vai precisar ter uma capacidade de identificar o sistema de gestão da qualidade da empresa, as condições a serem consideradas, e atendido no arquivamento da documentação técnica relativa aos dispositivos de medição de variáveis elaborados. Então, a gente vai estudar alguns métodos aqui de como fazer o arquivamento de documentos. Por fim, capacidades sociais, organizativas e metodológicas. A gente vai precisar reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom profissional. Então, um bom profissional ele tem iniciativa, ele é proativo, né? Ele oferece soluções, ele busca melhoria sempre continuada, né? A gente vai precisar também ter uma capacidade de identificar situações de risco à saúde e segurança em diferentes contextos e processos de trabalho, assim como as formas de proteção a esses riscos. Então aqui, voltando a falar de riscos, né? A gente vai precisar entender qual que é a forma mais segura, né, de realizar uma medição de uma variável química e também compreender os riscos caso alguém esteja fazendo de forma insegura. E as capacidades sociais, que é analisar o comportamento apresentado por pessoas em grupos e equipes, e a capacidade de apresentar um comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, né? Então aqui sempre voltando aqui na questão de exercer a nossa profissão de forma ética, né? Para a gente adquirir todas essas capacidades, a gente vai precisar aqui, vai se basear em alguns conteúdos. Os primeiros conteúdos é a parte química, né? Uma revisão lá da parte do ensino médio. Então a gente vai relembrar lá o que é matéria e energia, as substâncias químicas, misturas, transformação da matéria e energia. A gente vai estudar também classificação periódica dos elementos químicos, configurações eletrônicas, tabela periódica, né? Ligações químicas, ligação iônica e covalente, funções químicas, ácidos, bases, hidróxidos, né? Então, e noções de reações químicas. A gente vai estudar também sistemas de amostragem, como realizar amostras de substâncias, então, as características físicas dessas amostras e as características químicas dessas amostras. Dois aspectos aqui para a gente analisar quando for fazer uma amostragem desse material. Princípio de funcionamento de analisadores, que a gente já vai estudar alguns equipamentos, como analisador de gás, dentre eles por condutibilidade térmica, por absorção de radiação infravermelho ou por gás cromatografia. Então, são três técnicas que a gente vai estudar de como analisar gases. A gente vai estudar analisadores de oxigênio, os paramagnéticos, eletroquímico com célula de óxido de zircônia. A gente vai estudar analisadores em meio líquido de pH, condutividade e umidade, condutividade elétrica, né? Manutenção de analisadores, a gente vai estudar as características de manutenção preditiva, corretiva, calibração e ajuste de analisadores de processos, além da segurança e qualidade aplicada à instrumentação analítica. E, como iniciativa, a gente vai entender qual que é o conceito de iniciativa ao longo de todo o desenvolvimento das capacidades, qual que é a importância, né, de ter iniciativa, as formas de demonstrar iniciativa e as consequências favoráveis e desfavoráveis de demonstrar iniciativa. Então aqui a gente tem, aqui provavelmente a gente vai executar algumas atividades aqui em grupo, né? Algumas atividades aqui para a gente conseguir desenvolver as capacidades baseadas nesses conteúdos. Então, dando continuidade aqui, nossos métodos de avaliação continuarão semelhantes, né?
a gente vai ter os relatórios de atividade prática, as atividades objetivas, situações de aprendizagem, simulados e provas e conceito, né? Então, só para recordar lá, relatório e atividade prática valem duas vezes, né? Tem peso 2. Então, se deixar de fazer um aqui, é como se tivesse deixado de fazer duas atividades. Atividades objetivas têm peso 1. Situação de aprendizagem extremamente importante, pessoal. Ela leva vocês para um ambiente mais empresarial. Normalmente são atividades mais longas e que tem uma dificuldade um pouco maior, né? Nada que vocês não consigam resolver, mas são atividades mais elaboradas, né? Então ela tem peso 4, ela realmente tem um valor maior. As situações de aprendizagem pode ser tanto prática ou objetiva, mas normalmente situações de aprendizagem têm um caráter mais prático, né? Mesmo quando objetivo, ela tem a parte prática, né? Elaboração de um relatório, elaboração de um checklist, tudo isso são características práticas, né? Que a gente desenvolve durante as nossas atividades profissionais. Então, uma situação de aprendizagem que a gente não fizer é como se a gente deixasse de fazer 4 atividades, por isso que esse peso 4 aqui. Simulado e provas tem peso 2, então também um simulado sem fazer é como se fosse 2 notas, né, baixas. E conceito que tem peso 1. Dentro de conceito a gente tem frequência, participação, realização de exercícios e questões, que são atividades menores, né? Então a gente tem aqui esse método de avaliação. No final a gente divide tudo por 10, né? Pega a média de cada uma dessas atividades e divide por 10. Cronograma. Então, segunda-feira vai ser nossas videoaulas ao vivo. Terça-feira eu vou postar o conteúdo e aproveitar para tirar alguma dúvida que possa ter do conteúdo. Então, entre segunda e terça o conteúdo já deve estar na plataforma. Quarta-feira é uma webconferência para tirar as dúvidas ou uma videoaula, caso o conteúdo se faça necessário. Então, provavelmente aqui a gente vai ter videoaulas, tá? Essa unidade curricular são 40 horas, sendo que 30 vão ser na plataforma remota e 10 vão ser atividades 100% práticas, né? Então aqui a gente precisa dar uma andada, porque a gente tem até bastante conteúdo para trabalhar dentro dessas 30 horas. Continuação da resolução das atividades na quinta-feira e sexta a entrega, tá? Então aqui a gente tem o nosso cronograma semanal. Então, lembrando aqui que qualquer dia da semana, não é segunda, quarta e sexta, né? Qualquer dia da semana, vocês podem postar as dúvidas no meu Senai, entrar em contato. A gente pode fazer videochamadas, depende só de vocês estarem solicitando. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa primeira videoaula, pode estar deixando aí nos comentários, né? Pode estar deixando lá no meu Senai também, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas. Então, os tópicos para a próxima aula, quem conseguir, será extremamente importante que vocês já deem uma lida nesse material. Procurem na internet, tem bastante material sobre isso, são tópicos do ensino médio. Então, sobre o que é matéria, o que é energia, é importante vocês já terem esse conceito, para que a gente consiga dar mais agilidade nesse começo da aula, que é uma parte mais teórica, então para a gente dar uma avançada. Quais são as substâncias químicas, as misturas, transformação de matéria e energia, então dá uma estudada também nas substâncias químicas. Dá uma recordada lá, dá uma olhada, pelo menos para interpretar lá a tabela periódica, né? Com as configurações eletrônicas dos elementos. As ligações químicas, o que é uma ligação iônica e covalente. Funções químicas, ácidos, bases e hidróxidos, então dá uma reforçada lá também, só para a gente ter já um bom caminho de avançado, né? Um bom caminho de estudo já. E noções de reações químicas. Então a gente vai analisar aqui tudo isso na próxima aula, e é interessante que vocês já tenham lido e revisado esse conteúdo aqui, para a gente conseguir fazer uma aula mais dinâmica e mais participativa. Então, essa é a aula de hoje, bons estudos para vocês, aguardo vocês na segunda-feira com a nossa aula, e espero que vocês tenham um ótimo final de semana e aproveitem para estudar. Até mais, tchau, tchau.